esporte, mais um episódio na área com essa fera brabíssima aqui, ó, Marcelo da Cunha Sá, mais conhecido como Cunha. Após os comerciais, ele, a fera. Beleza? Estamos com essa fera aqui hoje, Marcelo da Cunha. Seja bem-vindo, meu irmão. Tudo bem? Marcelão, o podcast mais é um canal de entretenimento para dar voz e visão aos atletas esportistas de nossa região. E você é mais um atleta na nossa cidade, né? Em busca de um lugar ao sol. Marcelão, você prefere ser chamado de Marcelo ou da Cunha? Então, no caso, a galera mais me chama de Cunha. Por causa das competições, né? Não sei qual do Instagram ali tá Cunha de Sá. Sim. Aí acho que a galera vê aquele nome, eles sempre só chamam de Cunha. Aí, então vamos lá, Cunha. De Marcelo. Vamos começar aí com esse episódio hoje, você falando de você. Como é que entrou o Karatê na sua vida? Conta pra todo mundo aí. Então, acredito que é quase a história de quase todo mundo, né? Vendo lá os filmes de Bruce Lee, de Van Damme, e aí ali vai nascendo aquela paixão pela luta, né? E no meu caso específico, o Karatê. Então, eu já treino desde os meus 14 anos. Então, eu tenho aí, botar aí uns 30 e poucos anos já, né, nessa caminhada. Então, começou a partir dos filmes mesmo. Porra, que legal, cara. Então, você tem o Bruce Lee ali, uma inspiração para você ver. Pô, que barato. Vem cá, e você já tentou praticar algum outro esporte ou o Karatê foi aquele amor à primeira vista que dura até hoje? Então, o Karatê foi o amor à primeira vista que vem até hoje, mas no decorrer da caminhada tem outras graduações, no Muay Thai, no Kickbox, Jiu-Jitsu também, MMA, a gente treina com os colegas, então tem uma mistura ali, né? Mas o Karatê que é o carro-chefe, que eu sempre... Você é um multiuso então, né? Multiuso. Na mão contigo então não dá não, né, irmão? Tem aquela história que a gente fala, o lutador ele tem que ser completo, ele tem que saber lutar em pé, no chão, ali na parte do meio para jogar para baixo ou continuar a luta em cima, então a gente tem que ter... Né, esse jogo de cintura. Esse jogo de cintura. Rapaz, galera, na mão com o homem não dá não, velho. O homem é perigoso, hein? Então, filhão, vamos contar aí. Você tem o teu projeto? Conta pra gente do seu projeto. Então, na verdade, hoje eu trabalho no Instituto Samar, que é um projeto social, que tem lá o Paulinho, né, que nos representa, onde nós atendemos um grupo hoje de quase 100 crianças. E o projeto ele tem a capacidade para atender 800 crianças. Então, como a gente já está aí no segundo mês, mas já passamos das 400 crianças do projeto. E aonde que fica? O projeto, então, ele funciona na Academia França Dias, né, fica ali perto do Trevo São Vicente, ali. E tem as escolinhas que é futebol também, tem judô, tem karatê, tem um Muay Thai, que tem um futebol no campo do UTA e tem um futebol no campo do 15 também, tudo do Instituto Samar. Não, beleza, Paulinho, aquele abraço, irmão. Tô te aguardando aqui pra gente conversar um pouquinho, hein? Então, o Cunha, vamos lá. Principais títulos, cara, da sua linda trajetória aí no Karatê aí. Então, aqui na região, nossa região, eu devo ter mais de 7 ou 8 títulos regionais. Estadual, sou 6 vezes campeão estadual. Já vice-campeão brasileiro 2 vezes. Tem título ali, o Arnold Classic, que é uma competição que tem... agora está sendo em São Paulo, que é do Arnold mesmo, que organiza. Então, já fui vice-campeão, já fui terceiro colocado, entre outros. Né? Cara, que máximo, cara. Tem aí... Porque dentro do Karatê, né, são várias competições, né? Tem competições, muitas, né? Então, desse tempo todo, dessa trajetória, então, eu já participei mais de 200 competições, vamos supor assim, né? Você já é um cara rodado, experiente, né? Já. Pô, cara, mas me conta uma coisinha. Qual foi a maior dificuldade que você passou nesse teu trajeto aí, cara? Então, geralmente a dificuldade maior é a questão, tipo, que a gente fala assim, que é o material humano para treinar, né? Que é a questão de ter outros atletas do mesmo nível para treinar. Porque aqui nós temos uma equipe que chama Danquetes, né? Então, a equipe vem crescendo cada dia mais, mas só que para a gente conseguir treinos, né, tudo alto, a gente tem que ir sempre para o Rio, às vezes tem que buscar treino em São Paulo, ou às vezes tem que fazer os treinos camp, né, essas coisas assim
desse jeito, né? Sim, deixa eu te perguntar outra coisa. E você já tentou, já almejou participar de um Pan-Americano, uma Olimpíada? Já tentou? Já tem esse sonho, cara? Então, o Pan-Americano porque como funciona? Tem as categorias, né, de base, tem as categorias adulta. Então, hoje eu sou um atleta master, né? Que é Sim. tipo a do limite de idade ali. Sim. Aí agora tá com um projeto de ter o Sul-Americano de Karatê Master. Então, esse ano vai acontecer, ainda está definindo a cidade. E para poder participar desse Sul-Americano, você tem que ser o campeão brasileiro, né? Por exemplo, desse ano, para você Sim. participar do ano seguinte. Sim. Então, esse ano, eu estou aí na busca para ser campeão brasileiro, para o ano que vem tá fazendo parte dessa equipe master para poder ir para o Sul-Americano. E qual é a tua maior dificuldade hoje para você buscar esse título aí, cara? O que te impede? Então, são aquelas questões de patrocínio, né? Porque o Sul-Americano geralmente vai ser fora do Brasil, então tem esse custo, né? E você tem patrocínio, não? Então, no momento... Você pode falar se tiver. Sim. Tem o patrocínio lá do Instituto Somar, que é o Paulinho lá, o Renan sempre está junto comigo. Sim. Tem outros amigos que sempre apoiam. Pode falar o nome também se tiver. A comida japonesa, o Takeshi, que é a melhor comida japonesa da região lá, seu Cícero, o Thiago, os caras parceirão. Manda um barquinho pra nós, hein? Lá no Capricha. Então tem essas pessoas que me ajudam. E aí o que falta eu vou inteirando mesmo dos meus próprios recursos, das aulas, né? Pô, galera, tá vendo aí? Você que é empresário na região aí, cara, vamos ajudar o nosso amigo a conquistar esse objetivo, que é trazer essa medalha aí pra nós, entendeu? O pessoal da região dos lagos. Porque não adianta o cara ir lá com o próprio recurso, for campeão e daqui a pouco, se não tem nada a ver, vamos ali passear no carro de bombeiro para dizer que eu ajudei. Não, vamos ajudar antes, cara. Vamos ajudar antes. Ajudar depois é fácil. Valeu, galera? Fica a dica. Então, irmão, a gente estava conversando aqui em off aqui que você tem um projeto, né? Na verdade, assim, tem a equipe, né, que é a Danketsu. Sim. Onde eu procuro fazer um trabalho que eu digo que é o Karatê para todos. Sim. O que acontece? Temos a equipe de competição. Quando eu falo assim, a competição ela é legal. A gente pode falar aqui o dia inteiro sobre competição, sim, sobre essas coisas. Mas só que por trás de competições tem um outro público também que o Karatê pode ajudar, pode contribuir, né, para essa galera. Então eu fiz uma pesquisa minha de própria um mês e pouco atrás, ainda estou concluindo ela, que onde no Brasil há 206 milhões de habitantes, né? Dentro desse total de habitantes, cerca de mais de 50% mais ou menos pratica atividade física, isso em geral, futebol, luta, voleibol, e dentro desse público, ali há um público de 20% que é o pessoal das artes marciais, sim, das lutas de combate, né? Sim. E quando nós, professores, às vezes, puxamos muito para o lado da competição, né, o aluno entra na academia, isso é muito legal, tem vários benefícios à competição, mas só que desse público de 20%, vamos supor, os 100% de luta, apenas 5% é voltado para a competição, é 5% do público que vive ali da competição. Sim. Então fica um público de 95% de pessoas meio que excluído. Sim. Porque dentro desse meio tem as crianças atípicas, que hoje nós vemos aí os médicos, né, indicam a prática do karatê, assim como as outras artes marciais, para o desenvolvimento daquela criança, questões de ansiedade, depressão. Então tem várias... da disciplina, né? A disciplina. Então a gente tem que trabalhar o karatê um conjunto. Primeiro a gente trabalha, né, a formação dessa criança, qual a necessidade dessa criança, ou adulto também precisa, então a gente trabalha em cima disso. Então quando a gente consegue fazer esse trabalho, atingindo essas pessoas, o nosso trabalho fica bem melhor, né? Fica bem legal. E entre outras coisas, tem um público adulto também. E aí tem a galera que já passou dos 40 anos, às vezes o cara quer treinar, mas fica, vou lá, eu não quero competir. Eu só quero fazer uma atividade física, né, para poder desestressar do trabalho do dia a dia. Então, nós temos que fazer um trabalho diferenciado, né, para esse público. E o público feminino também, a galera busca ali o emagrecimento. Então, a gente faz um trabalho também voltado para esse público que... Então, nisso tudo que eu estou falando, 95% que está lá. E, às vezes, a gente concentra só nos 5% que é a competição. Então, eu tento fazer um trabalho onde nós conseguimos atingir todo esse público.
Entendeu? Pô, muito lindo isso aí. E o trabalho vem se destacando, né? Tanto nas competições, temos atleta que mês que vem, se não me engano, vai disputar o Sul-Americano. Ótimo, que legal, cara. Tem atleta que mês passado estava no México. Então tem atleta da nossa equipe que viaja o mundo inteiro. Aí tem nosso técnico, Nelson Júnior, que acompanha. Aí a galera faz o treinamento lá no CT do Dedé Pedeneira, lá do José Aldo, lá no Flamengo. Então, é isso que a gente estava falando da questão do material humano. Sim. Às vezes a galera tem que se deslocar para poder treinar lá, para ter outros atletas do mesmo nível, né? Para poder ir nessas competições. Eu não sei se já ouviram falar do Karate Combat, que é já ouvi falar. Karate Combat. Então, tem o nosso atleta Ada Ramos, que luta no Karate Combat. Pô, então tem uma galerona. Mas mesmo assim, esse público é o menor. Aí, por trás disso eu trabalho com o Karatê voltado para a defesa pessoal, onde tem o professor Marcos Vinícius, ele é policial do BOP, então a gente faz um trabalho junto de defesa pessoal. Ele fala sobre o comportamento, né, que a gente tem que ter na rua ali, né? Como agir, como entrar no carro, como você identificar uma situação suspeita. Então nós fazemos esse trabalho bem legal em conjunto. Então já fizemos 2 cursos de defesa pessoal, que foi um sucesso, a galera se amarrou e o público voltado também para o karatê, para o emagrecimento, que é um público feminino. Pô, tem pessoas que perdem 10, 15, 5 quilos. Então é um trabalho muito legal que nós vem fazendo. Pô, entendeu? Cara, parabéns. Obrigado. Pô, além de você, o karatê, MMA, ainda trabalha com o cara do BOP, ela tá louco, irmão. O cara quer uma briga contigo, o cara tá na vala. Tá na vala. O cara tá na vala. Aí se não der na mão, chama o meu amigo. Aí você olha, o cara todo brincalhão, sorridente, aí vai mesmo. Pensa que o cara é bobo, vai. Cuidado, hein? E essa questão também, assim, da aparência também é muito legal. Que as pessoas, às vezes, olham o lutador, o atleta, como, às vezes, o cara tem que ser aquele cara arrogante, né, aquele cara fechado. Isso é coisa, né, que já ficou lá Isso é fantasia, né? Lá do passado. Mas hoje a gente ainda vimos muito disso. Sim. Então, com essa visão, de repente, nós afastamos, vamos supor, nossos clientes, nossos alunos. Então, hoje nós temos que ter uma postura, né, diferente. Uma postura, vamos supor que a gente tem o poder de ajudar as pessoas em outra forma. Então, você me falando isso agora, me veio aqui na minha cabeça o seguinte: você é aquele cara boa praça, brincalhão e tal, mas quando você entra no tatame, isso aí some, né? Não, aí já é outra história. Aí, tipo, lá a gente vai incorpora. Aí eu preciso usar esse jeito de cara mal, de estar com o cara amarrado, porque ali é uma competição, né? Ele vai me bater dentro das regras, eu também preciso bater nele para poder eu ganhar. Brincadeira. Então, olha aí a amizade acabou. A brincadeira dos caras, tá doido, rapaz. Deixa eu quietinho aqui fazendo podcast, é muito melhor. Mas é aquela questão, ali é um ambiente controlado, né? Sim. Temos árbitros, temos médicos. A gente brinca assim, mas a gente sabe que existe regra. Deixa eu te falar, passa o endereço aí, cara. Se alguém quiser fazer uma aula experimental, vai lá, passa o endereço aí. Então, hoje eu trabalho na França Dias, que fica aqui próximo ao Trevo, fica no Rua Murici, se não me engano. Na Estética Clube, aqui do centro. E na Clínica Nova Informa, que é aqui no Parque Hotel, do lado da Escola Futura. Então, passa aí o Instagram e os telefones. Então, o Instagram é @cunha.de.sá, né? E o telefone é 022 981 472 923. Pô, mal barato. Pô, galera, vai lá fazer uma aula experimental. Aí vocês vão se amarrar. E vão gostar muito. Cara, o cara é fera, E só trabalha com gente boa, tá? Só trabalha com gente boa. Então... E sem falar do projeto social que tá o Paulinho, né? O Renan pode falar também. Que o projeto é 100% gratuito. Nós fornecemos todo o material, né? O Paulinho tem todo o material. Parte de futebol tem chuteira, caneleira, meião, short, camisa, bola, tem... tudo completo. Quem quiser fazer também um karatê, tem um kimono, tem tudo? Kimono, tem tudo. Pô, a estrutura é completa. Pô, mal barato. Só falta vocês ir lá e fazer aquele treino maneiro. Não, mas tem que ir, porque... E aproveitar você também, pode ir lá fazer uma aula com a gente. Obrigado, rapaz. A gente já tem canoa para poder ir lá fazer uma aula experimental, tem o karatê com você, a gente tem o surf,
a gente tem o vôlei de praia, tá tudo agendado. A gente vai agendar e falar assim. Mas eu confesso pra você, irmão, o negócio de ficar batendo e apanhando é comigo, não. Eu tenho medo. Vem cá, nessa tua trajetória aí, cara, de esporte na tua luta aí, diária também, conta pra gente aí, cara, você teve alguma treta lá, alguma coisa assim, que saiu do esporte e entrou no pessoal? No esporte, acho que no esporte em geral, né? Seja futebol, seja luta, né? Sempre há aquele desentendimento ali, mas só que são coisas momentâneas, né? Tipo, às vezes um não concorda com a pontuação, outro não concorda com o que aconteceu no decorrer da luta, e aí chega ali fora e discute, mas acabou ali, cada um segue seu caminho, e no final a gente tá todo amigo novamente. Então, não, beleza. Então, eu tô olhando o internauta aqui, a Isabela Xavier está perguntando: professor, qual a importância da mulher no aprendizado da defesa pessoal, cara? Então, essa é uma boa pergunta. Então, tentar assim, explicar assim, um resumido, né? Muitas pessoas me perguntam que na defesa pessoal eu nunca pratiquei atividade física, não pratiquei um esporte de luta, já estou com uma idade avançada, não sei qual é assim, a idade dela. Uhum. Tem como eu começar a praticar? Sim, porque na defesa pessoal, o primeiro ponto que nós trabalhamos é mudar nossa forma de pensar, nosso pensamento. De repente são soluções simples que vai fazer uma diferença muito grande. Você sair, de repente, da sua casa, antes de você sair da sua casa, você dá uma olhada ao redor. Antes mesmo de abrir a porta, né, você olha ali pela janela, vê como que está o ambiente, vê se tem algum carro... Sim, suspeito, né? Alguma coisa suspeita. Você tendo essas atitudes, aí você vai progredindo. Sim. Aí você vai sair, não usar o celular, né, em locais... Distrai, né? Distrai, porque às vezes você está ali olhando o celular, mas só que uma pessoa maldosa, ele está ali atento a você, e você não está prestando atenção. Sim. Então você começa a mudar essa postura, essa questão do pensamento da nossa mente, e a gente volta de fato para dentro do dojo, onde nós vamos praticar a defesa pessoal, que a gente vai começar com os treinos simples, né? Aprender a dar um soco, aprender a se defender, aprender a fazer um rolamento, aprender a cair, isso tudo são importantes. Assim, ressaltando que quando nós chegamos nesse ponto, de fato mesmo na luta na rua, da defesa pessoal, ali não é um esporte. Ali você tem que defender a sua vida. Se você tem a opção entre brigar e correr, então você corre. Porque você não sabe o que o seu oponente tem. De repente tem uma faca, de repente tem uma arma. Aí se o cara vem te assaltar com a arma, se você tem a possibilidade de entregar o seu pertence, você entregue, nunca reage. Já tem relatos de amigos que morreram por bobeira, né? Achar que pode fazer. Não vou dar meu cordão, não vou dar meu relógio. E aí hoje não estão mais, né, para estar aqui conosco. Então, essas atitudes engloba toda a defesa pessoal, você vai, né, lapidando. E quando você chega ali realmente no confronto mesmo que não dá para você sair, ali você não tem o controle mais do que pode acontecer. Sim. Você pode ganhar, você pode perder, Sim. Entendeu? Então, o controle que nós temos são antes, essas prevenções. Então, a gente fala que vamos escalando, né, os degraus. Isso. Então, qual a idade mínima para começar a lutar, cara? Então, hoje, o que acontece? Como o esporte vem crescendo muito, falando assim de esporte, tem Karate Kid, né, que a gente fala que tem criança aí de 2, 3 anos que os médicos já indicam a prática de esporte. Mas quando a gente fala assim, um karatê para criança, nós não estamos falando de dar soco, dar chute, a gente estamos trabalhando aquela atividade ali, lúdica ali, né? De repente uma coordenação motora, de repente do tamanho da criança, da idade, mostrar para ela o que é esquerda, o que é direita. Está aprendendo a ter disciplina, né? Ter disciplina. Isso, e ali dentro nós vamos disciplinando ela, vamos moldando, né, o caráter dela, vamos fazendo todo esse trabalho. Aí, conforme ela for crescendo, nós vamos dando, né, as ferramentas para ela. Igual tem perguntas também que pessoas, de repente tem o autismo, né, que são pessoas atípicas, que nós falamos, ele tem um suporte 1, suporte 2, suporte 3, que é ensinar uma luta para essa criança. Não é perigoso no momento que ela, de repente, tem ali uma crise dela? Então, quando nós trabalhamos assim, nós não vamos ensinar ela, né,
uma técnica que possa agredir a outra. Sim. Nós vamos trabalhar uma defesa, uma defesa, essa questão da coordenação, que é muito importante para esse público. Vamos ensinar desde dar um soco, dar um chute, mas tipo ali, usando uma outra linguagem, para quando ela tiver, de repente, uma dessas... Ela não vai usar a luta, né? Porque quando a pessoa, ela não vai ter esse treinamento para isso. Então, é um trabalho totalmente diferenciado, é um trabalho, como se diz, diferenciado, né? Sim. Então, cara, vamos a algumas polêmicas. Uhum. No MMA, você falou que já lutou também, né? Já aconteceu, claro que você sabe que é um teatro, né? Entre aspas, né? Que é uma luta, então aquelas trocas de olhares, quase aquele soco na hora da pesagem ali, aquilo ali é real, cara, ou é tudo fictício, então, para poder dar atrativo para a luta? No MMA, que eu falo assim, eu treinei, né? Treinava com o Nel Rai e outros parceiros. Isso que acontece ali na pesagem, o atleta, ele tem que vender a luta, fazer a promoção da luta, né? Sim. Então, aí cria aquele clima, né? Para o público de fora ter o interesse de assistir a luta e comprar ali o ingresso para poder ver. É tudo teatro, então. É tipo um teatro ali, para poder vender ele se promover, que nem o McGregor, né? Sim. E a Karateka, o McGregor, ele usa muito disso para se promover. Mas muitas pessoas falam que ele, pessoalmente, ele é um cara maneiro, cara da paz. Mas só que ele faz todo esse teatro para se promover. Essa é uma parte. Mas também já tem a parte da rivalidade, que aí o cara... Existe também. Existe também, que o cara não gosta do cara e dá um tapão lá mesmo e aí o bicho pega ali. Se não separar, o pau quebra. Também tem essa parte também. Então, existem as duas partes, né? Isso, dentro do negócio. Assim como nas outras lutas em seu MMA também tem essas questões. E vem cá, essa luta aqui, o que você tá achando aí dos midiáticos aí querer lutar com o Popó aí? Será que isso aí é mídia? É o que, cara? É verdade mesmo então, isso? Na minha visão, é aquela questão para os caras se promover, porque uma bolsa ali, a bolsa vale um dinheiro. Então, um exemplo, um influencer, do boxe, um exemplo. O Popó é um pugilista profissional. Sim. Né? Tem a sua carreira aí. Mas ele amassou o Whindersson Nunes, né, irmão? Deixou. Sim, mas o Whindersson, ele não é um profissional. Ele não é um profissional. Ele sabe lutar, mas não é profissional. Mas não é um profissional. Mas aí entra aquela questão. O Popó entra ali, ele tem que ganhar, ele tem que fazer o trabalho dele de casa. Ele não pode perder, né, pro cara. Sim. E o cara do outro lado vai dar tudo que ele pode. Vai que acerta um soco lá de... um pombo sem asa e nocauteia o Popó. Tipo assim, a internet é uma coisa meio duvidosa, mas eu ouvi dizer que era 5 milhões o Whindersson subir no ringue. Daí 5 milhões dos caras bater na minha cara, irmão. Não, me dá 5 milhões, você dá um soco aqui que eu vou cair. Já vou cair. Eu caio babando, filho. Eu caio babando. 5 milhões? 5 milhões? Porra, tá doido. Isso aí é bem mais do que isso, né? Que tem outras questões, né? Outras bolsas. Não, eu tô fora. É muito dinheiro. Eu tô fora disso. Eu tô fora. Não, deixa eu aqui. Rapaz. Eu aqui quietinho. Eu aqui quietinho, que é menos perigoso. Tá doido, rapaz? Pô. Então, cara, deixa aí um recado pra galera aí no geral, teus alunos, quem quer participar. Deixa um recado aí. Você como instrutor, como professor, deixa um recado aí pra galera. Então, o recado que eu passo o público aqui, ouvinte, né? O karatê, ele tem espaço para todos, independentemente da sua condição física, né? Ele atende a todos. Temos o para-karatê também, tem até o Robinho cadeirante. Sim. Karateca aí de alta qualidade, já viajou vários estados aí do Brasil. Então isso mostra que o karatê ele é para todos, para-karatê, o público atípico, voltado para o emagrecimento, voltado para a defesa pessoal, ajuda, auxilia no tratamento de depressão, ansiedade. Então, qual for o seu problema, acho que o karatê pode te ajudar de alguma forma. E isso não é só eu que estou dizendo, são os médicos que dizem, são as pesquisas mais atuais que vêm mostrando isso. Pô, cara, muito bacana, muito importante isso aí, entendeu?
Cara, deixa novamente tuas redes sociais, do projeto, do instituto, telefone, Instagram, faz tudo aí, deixa à vontade, vai lá. Beleza. Então, temos espaço que damos aula aqui na Nova Informa, né? A clínica aqui do Parque Hotel, Academia França Dias, perto do Trevo de São Vicente, e a Estética Clube. As redes sociais tem o Instagram, que é @cunha.de.sá, e o telefone é 022 981 472 923. E aproveitar aqui, eu posso... Pode, fica à vontade. Então, em setembro acontece uma competição de Karatê em São Paulo, que é a Karatê Extreme. Então, é uma competição de Karatê na modalidade tipo Full Contact. Então, ali participa o instrutador de Karatê, de Muay Thai, de Kickbox, de Taekwondo, toda a luta em pé ali, que nós chamamos de strike. Então, todo mundo luta no ringue. E você vai participar? Então, um dos requisitos para participar é que eu preciso ter acima de 2.500 seguidores no Instagram. Pô, galera, vamos lá, vamos seguir o amigo lá, pô. Então, quem puder me seguir, tiver um amigo, puder indicar, aí tô ali com 2.300, aí falta mais uns 200. Falta pouquinho, gente. Vamos lá dar uma moral pro amigo lá. E esse é um dos requisitos. E depois conseguir casar de luta, né? Que aí tem outras questões mais pra frente. Mas a primeira barreira é essa. Tem que... Não, vamos conseguir sim. Vamos conseguir sim. E quando você voltar de lá, se Deus quiser, você vai vencer. A gente quer trazer você aqui para mostrar a medalha, o cinturão, seja lá o que for aqui pra gente aqui. Então, a gente quer que você volte aqui para poder, mostrar para nós. Rapaziada, segue esse cara lá. Vamos bater essa meta aí. O cara merece. O cara tá ajudando seu filho, sua filha, você, a sua esposa lá a se manter, entendeu? Fala com ele, procura ele nas redes sociais, tá? Fala com a gente aqui, @podesporte, entre em contato com a gente vai passar o contato dele para vocês mais uma vez, entendeu? Essa fera aí, cara. Irmão, tudo que é bom dura pouco, nosso tempo já acabou. Mas agora que rapaz. Infelizmente ainda o YouTube tem essa determinação aí de horário. Mas quero te agradecer mais uma vez pela presença, tá? Porra, e agradecer a vocês pela oportunidade também que tá trazendo eu aqui para poder falar do meu trabalho. E muito legal. A gente aprende mais um pouco. A gente aprende com vocês, tá bom? Galera, siga ele lá, curta, compartilha, siga o Podesporte, curta, compartilha, espalha para geral, tá bom? Valeu, galera. Um forte abraço para você, um beijão no coração. Valeu? Valeu. Aí. Pô, valeu. Obrigado mesmo. Pô, tá louco? Valeu. Tá maneiro? Show de bola, mano. Show de bola. Obrigadão. Show de bola.